Amanhã estarei lá, hein? Eu sei. Na Casa do Povo. Você e Lili Nascimento juntos. Exatamente. Que coisa maravilhosa, hein? Salvos do Pai. Aliás, Lili, depois das informações do Corinthians, que claro, é o mais importante, eu queria que você mostrasse o seu MOOC. Não. Só pra Não tirar a dúvida não. entre quem passou o final de semana treinando e quem passou em Copacabana. Só pra gente ver se tem alguma diferença. Eu tô de blusa de manga comprida, não vale. Excelente. Acho justo. Bora. Começar com o Corinthians primeiro, né? É melhor, então melhor. Isso, Timão. Bom dia para vocês do estúdio, ao Fã de Esportes. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque à tarde o elenco se apresenta para o único treino, tá? Porque ontem foi recuperação depois do jogo, depois do grande jogo, né, contra o Internacional, grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí recuperação dos atletas. Hoje o único treino em campo, questões táticas para a partida de amanhã contra o América de Cali pela Sul-Americana. Jogo importantíssimo porque o Corinthians precisa vencer, é o jogo em casa diante da sua torcida e os dois últimos jogos dessa fase serão fora de casa, então contra o Racing do Uruguai e depois contra o Huracan. E aí a tabela está mais ou menos assim, do grupo C. O Huracan é o primeiro colocado, tem 7 pontos, depois vem o América de Cali com 5 pontos e o Corinthians com 4 pontos até aqui. Então amanhã a disputa vai ser direta aí para ficar com a segunda colocação e antes da bola rolar, o Huracan vai enfrentar o Racing do Uruguai. Então o Corinthians vai saber mais ou menos aí se o Huracan não vencer, o Corinthians, quem sabe, consegue assumir a liderança do Grupo C, porque a gente lembra que na Sul-Americana somente o primeiro passa direto, o segundo vai para o playoffs com o terceiro que vem da Libertadores. Bom, quem não joga essa partida? O zagueiro Gustavo Henrique, porque ele passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal, deve ficar por 1 mês fora dos gramados, e também o Garro. A previsão é que ele volte no início de junho, mais tardar no início de junho. O Angileri esteve fora da partida contra o Internacional por controle de carga. Então a expectativa é que ele esteja em campo amanhã, já recuperado e entre os titulares. Lembrando que o Dorival está rodando o elenco, conhecendo os jogadores. Ele falou que vai fazer isso ao longo da temporada. Então é claro que fica aquele mistério aí para saber como o Corinthians será montado para a partida de amanhã, mas de fato precisa vencer, precisa pontuar se quiser seguir vivo para a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, amigos. 4-2, teve mais 2 gols anulados ainda. Vamos ouvir o que disseram Dorival Júnior, o treinador, e também o Yuri Alberto, que fez 3 hat-trick do Yuri Alberto contra o seu ex-clube. Pô, barba, cabelo e bigode, né? Muito feliz. Era pra ser dois de esquerda com a perna ruim, mas muito feliz, é um momento muito especial. Agradecer ao meu pai também, que os moleques até brincam, né, que a minha perna esquerda é melhor que a direita, e o Maná sempre fala, pô, hoje tu vai fazer gol, e ele sempre fala que eu vou fazer o gol com a esquerda, então sempre quando eu faço o gol com a esquerda eu já olho pra ele e ele começa a rir, mas foi gratificante demais. E no momento do pênalti ali também a comissão decidiu que eu era o segundo batedor e hoje o Memphis seria o primeiro. E na hora da penalidade ali eu falei para ele, a decisão é sua, e ele foi e me deu confiança de bater para eu alcançar esse hat-trick, que foi de uma importância muito bacana, muito legal, e sendo em uma lei do ex, né, em um ex-clube, vai ser muito especial. Eu acho que é emocionante, antes de tudo, né, você poder viver uma partida como essa. Até porque nós tomamos a virada no momento que nós estávamos muito bem postados em campo, equilibrados, não estávamos sofrendo, marcávamos uma equipe que joga de uma forma muito interessante já há algum tempo, e, de repente, um desequilíbrio ali de 5, 7 minutos acaba nos tirando, né, os 35 que havíamos realizado aí com muito equilíbrio, e voltamos para o segundo tempo. Para mim, o principal ponto foi justamente mantermos a organização da equipe, e com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante.
A forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, fazendo que aqui para nós até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Não é comum que a gente esteja nessa fase do campeonato com tantas reclamações da arbitragem. Bem, tá aí o Internacional reclamando muito da arbitragem. Achei estranho a reclamação. Não reclamou que o VAR chamou e tudo mais para dentro do campo. Acho que todo mundo anulou 2 gols do Corinthians. Meu Deus do céu. Arbitragem trágica. Acho que todo mundo teria motivo. Árbitro péssimo. Já tem o histórico do ano passado. Quem era o árbitro? Direito. Quem que você acha? Era o... Eu vi, mas eu não lembro da cara. Eu vi a cara dele, mas não lembro o nome dele. É o do erro de direito Fluminense em São Paulo, o do FIFA, pita na Comebol, etc. Zanovelli. Paulo César Zanovelli, ele mesmo, né? Tinha sido afastado um pouquinho ano passado, mas já estava apitando aí pela Libertadores e Sul-Americana. Foi o árbitro do jogo, com VAR. Nossa, o jogo bom, mas que teve, acho que, seria 8 lances envolvendo a arbitragem. 8 dos principais lances envolveram a arbitragem. 2 gols anulados que volta a fita, que é uma coisa que acho que talvez a mais irritante do VAR na vida, é essa. Aí a expulsão, o pênalti, 1000 coisas no jogo, que foi um jogo interessante a despeito da arbitragem. Que essa dupla aí não vai a lugar nenhum, nem esse árbitro, nem esse VAR. Mas essa 4-2, boa vitória do Corinthians, hein? Boa vitória. Antes, só um pitaco da arbitragem, para ser justo, como o Arnaldo acabou de citar, não era um jogo simples para ser apitado. Porque tem jogo que termina 90 minutos, não tem um lance difícil pro camarada dar. Sim. Olha, o árbitro teve uma boa arbitragem. Sim, ele teve uma boa arbitragem porque aquele ambiente todo do jogo foi levado para uma situação simples só para não fazer nenhuma bobagem. Cara, era muito lance difícil para ser. Então, ele dá um pouco de azar nesse sentido. Segunda coisa, como o Arnaldo também disse, só para exemplificar, na Premier League esse jogo teria acabado 5-2. Porque o pênalti não teria sido marcado e as 2 gols não teriam sido rebobinados. Então, a gente está falando em 5-2 na Premier League, muito provavelmente. Então, isto colocado, depois a gente pode até analisar os lances e tal. O Corinthians, para mim, mereceu a vitória, isso é o principal. Jogou melhor do que o Inter no 11 contra 11 e amassou no 11 contra 10, com exceção dos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando o Inter faz uma modificação depois que ele toma o gol. O Fernando era o terceiro zagueiro e ele a linha de 5 o tempo inteiro formada do Inter. Quando sai esse gol, ele desfaz a linha de 5, joga o Fernando para volante, e ele tem muita qualidade com a bola no pé, e o Inter então passa a empurrar o Corinthians para trás e o Corinthians não percebe ou não consegue perceber esse movimento do Fernando já como terceiro homem. Lá esqueceu de ser zagueiro, foi retirado, o Roger manda ele para frente. E aí sim, nesses 15 minutos finais, o Inter é melhor. Mas tirando para mim esses 15 minutos, o Corinthians é melhor do que o Inter no 11 contra 11 e no 11 contra 10 vira um ataque contra a defesa, uma pressão enorme, o Corinthians jogando dentro do campo do Inter com 45 mil pessoas. E aí você vendo até os comentários até de torcedores colorados ou jornalistas identificados, como eles chamam no Sul, e eles dizendo, não vai suportar, eu estava escutando inclusive a Rádio Gaúcha, e o argumento era esse, não vai suportar, e não suportou, e o gol sairia mais cedo ou mais tarde. O Corinthians criou muito, fez 6 gols, e aí faz mesmo, né? Porque como você rebobina a fita, não é aquela coisa, ele chutou, estava impedido. Não estou falando disso. Ele faz 6 gols, ele é confirmado 6 gols, e o VAR depois solicita 2 retiradas. A primeira do Mateuzinho, eu acho ela uma falta que pega mais, enfim, repito, na Premier League não teria passado e não teria sido voltado o gol. Mas eu até entendo. Só que a segunda, para mim, o André Ramalho pega sim a bola. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Eu até entendo, é um pouco mais a falta, ele pega no pé, mas porque essa câmera pega. No jogo normal... Isso é a prova como o Zanovelli é ruim. Na tentativa de deixar o jogo seguir... Ele não tem muito critério, essa é falta, isso não é falta, né? É duro. E o segundo gol anulado, para mim o André pega na bola, pega o cara, mas pega na bola, tanto que a bola sobe um pouquinho. Quando você dá essa travada, que você também pega a bola, ela dá a bola só, aí ó,
Olha, você vê um lance, é limpo. E ele tá do lado Ele da tá do jogada. lado, ele tá a 3 metros, ele tá melhor que qualquer câmera. E aí acontece, o Memphis faz um golaço, né? Aliás, jogou muito bem de novo, ele é muito fundamental, tudo que ele faz no campo faz certo, enfim, impressionante, assim. Ó lá, ó. A bola até dá uma subidinha, tem uma câmera de frente que mostra, ó. Ah, essa daí, ó. A bola, tá vendo? A bola, no calço que ele dá, a bola até dá uma subidinha. Pra mim, isso daí era completamente não marcável, mas ok, revisou. E o pênalti, pra mim, o pênalti existe. O irmão, o gêmeo do Romero, não percebe o Bidu chegando, pega tudo que tinha pela frente, pega a camisa. Também tem uma câmera que mostra o pé dele até raspando a camisa do Bidu mesmo. Aí, ó. Ele não tá vendo o Bidu tá por trás dele, o Bidu tá nas costas dele. E pra mim, enfim, olha lá, ó, ele não tá vendo, ó. Aí, olha que ele tenta pensar em chutar a bola, tem um corpo e ele acaba chutando. E eu acho que, de maneira geral, era uma partida difícil para a arbitragem, repito, mas eu acho que o Corinthians mereceu. Era difícil para o árbitro bom, para o árbitro ruim, então, mais difícil. Né? Não, concordo. Esse negócio de partida difícil para árbitro que o Vessa está falando aí, o Vessa está passando um pano gigante, viu? Pô, cara, você está de brincadeira, né? A expulsão do Bruno Henrique é um negócio ridículo. É ridículo. Tem uma falta 1 segundo antes da falta do Bruno Henrique, o Bruno Henrique foi lá e falou, se não dá lá, não vai dar aqui. Ele não deu lá e expulsou o Bruno Henrique, cara. Na cara dele, é árbitro ruim, péssimo, patético, arbitragem ridícula. O Massa tem razão, foi uma falta antes do Bruno Henrique fazer a dele, só que esse, Massa, era o 3º lance do Bruno para amarelo, eu até mostrei agora há pouco, vou mandar no nosso grupo. A gente não tem esse lance, ele dá uma pegada no Memphis no primeiro tempo, o árbitro não dá o amarelo. Ele fez 3 lances para amarelo e foi expulso só no 3º lance, numa entrada que ele sabia que ele tinha amarelo. O cara que ia substituir ele, o Ronaldo, estava na beira do campo, era para trocar, ele sabia que ele ia sair. Ele foi na imprudência, deu uma entrada como essa e, repito, era o 3º lance para amarelo, mas você tem razão no lance mesmo, que ele recebe o 2º amarelo, tem uma falta clara no Romero que ele deveria ter parado ali e não ter deixado o lance acontecer. Isso você tem razão. Você percebe como o árbitro ruim vai deixando a sujeira ficar tão grande que você não consegue entrar em casa? Aí o capacho vira tapete persa. E embaixo dele tá cheio, tem um morro. O cara não consegue entrar em casa, como uma lombada. Sobe, desce, abre a porta e entra. Cara, é isso aí. Vamos pagar a conta dos políticos aí, investir em plano de saúde dos caras, que o futebol brasileiro está indo muito bem. E só um destaque do Yuri individual, um destaque e uma cornetada em cima dele. O destaque, claro, os 3 gols. Ele se transformou no maior artilheiro do Corinthians no século, 68 gols. Cara, passou Jô, Tevez, Ronaldo, Guerreiro, passou muita gente boa. 68 gols, eu não acho um número baixo, não. Virou o maior artilheiro do século. E igualou também o Romero, o maior artilheiro do estádio, 43 gols. E se transformou no maior carrasco do Inter no confronto. Ultrapassou o Jorge Henrique com 6 gols marcados no Inter e virou também. E a minha cornetada ele tira a camisa num gol e sobe na escadinha no gol que foi anulado. Um cara que tinha tomado aquele 2º amarelo contra o Palmeiras, naquela idiotice de 2 amarelos idiotas. Então, não é possível que o Yuri tenha tomado de novo 2 atitudes passíveis de amarelo. Uma foi no gol anulado e a outra de tirar a camisa no pênalti que valeu. Eu acho que precisa ter um pouquinho... Tanto que quando ele tira a camisa, o Coronado chega nele, e eu não preciso ser especialista em leitura labial, o Coronado começa a falar, põe logo. Por quê? Porque eu vi que ele não podia ter tirado a camisa e ele nem liga porque o Coronado fala tal e acaba dando amarelo. Então fica essa corneta aí pro Yuri, porque pra mim não dá pra tomar esse tipo de atitude de novo e já tá pendurado no Brasileiro, poderia ter sido expulso, acho uma bobeira da parte dele. Agora, vamos lá, Corinthians, 3ª maior folha salarial, tem um monte de jogador. Por que a gente não fala que o Corinthians deveria ser o intruso? Ou deve ser o intruso? Não, eu acho que tem condição para tal, ainda mais com esse treinador, com o elenco que tem. Vamos ver a questão da Sul-Americana. Aí para mim, a mesma projeção que eu fiz para o Cruzeiro, eu vou fazer para o Corinthians.
A situação do Cruzeiro na Sul-Americana ela é calamitosa. A do Corinthians não é totalmente, né? Depende muito desse meio de semana. Amanhã. Depende do jogo de amanhã contra o América de Cali. O histórico, que golaço, aliás, do Coronado, né? Esse também foi o epílogo do jogo. O histórico do Dorival nos clubes recentes é Copa e não pontos corridos. Vamos ver qual vai ser a questão, a devoção dele. A Copa do Brasil ele já encaminhou contra o Novo Horizontino, ok. A Copa Sul-Americana, né? Porque o Corinthians, para ser primeiro, tem que fazer o improvável na Sul-Americana, mas para ser segundo e disputar o playoff, nem tanto, né? Então vamos ver como é que vai encarar a Sul-Americana o Corinthians para ver se desta vez o Dorival coloca o seu foco mais nos pontos corridos do que nas Copas. Nos outros dois clubes não foi assim. Nem no Flamengo foi assim. Só para a gente dimensionar o que vem. Nesses dois casos, ele chegou nos clubes já sem chance, né, de ser campeão brasileiro. Sim, fato. No Flamengo já era uma parte já final, não final, mas uma parte já mais de metade do Brasileirão percorrido. No São Paulo, não. Né? Mas o São Paulo talvez não tivesse condição de brigar pelo tipo dos pontos corridos. Ele foi logo priorizando as Copas, inclusive a Sul-Americana. Ele disputava com o São Paulo também naquele ano. Então, vamos ver. Eu acho que para Cruzeiro, Corinthians ou qualquer outro time ter condição de acompanhar Palmeiras e Flamengo nesse campeonato, vai precisar jogar toda a rodada à vera para tentar ganhar 3 pontos, pontuar fora, melhorar o aproveitamento como visitante e tudo mais. Diga, Mestre. Eu tenho 3 situações / datas para te dar essa resposta. Antes de mais nada, aquele jogo, o Arnaldo fala que o jogo que deu sinal do Cruzeiro já contra tanto o Bahia, o próprio São Paulo e tal, eu ainda não tenho esse jogo do Corinthians, tá? Com o Dorival, eu ainda não tenho isso daí. E lembra que o ano passado eu tive, quando o Corinthians perde em Fortaleza por 1-0, jogando muito bem com o Fortaleza, falei, cara, o time tá melhorando. Aí empata 2-2 com o Inter, amassando o Inter, tomando gol nos acréscimos. Falei, cara, esse time vai acontecer. E aí veio as vitórias, a sequência, estava na cara que a coisa estava acontecendo. Eu não tenho isso ainda do Dorival, para ser justo. Natural também. É natural. O que são essas 3 datas? Essa loucura toda do impeachment e tudo isso que está acontecendo fora de campo, a gente não tem noção do tsunami que pode chegar e das coisas, os desdobramentos, saída de presidente e tudo mais. Então, isso é algo que pode chegar pouco ao CT? Até pode. Mas a tendência é que, de alguma maneira, dê uma bagunçada, que já está um caos político total. A segunda data, 20 de maio, a volta do Rodrigo Garro. Cara, nós estamos falando que o Corinthians está jogando sem o seu melhor jogador. Você pega aí os melhores de cada time, tira esse cara e aí, você está jogando como? Então, dia 20 de maio, que é ou 18 contra o Santos em casa ou 21 contra o Novo Horizontino, a volta da Copa do Brasil. Um desses 2 jogos é programada a volta do Garro. E a terceira data que eu queria passar era a janela. Cara, o diretor financeiro anterior disse, eu tenho que vender 1 ou 2 jogadores importantes e não tem condição de trazer. Isso era o diretor que saiu agora. O próximo, como vai ser, eu não sei. Certo. Essa era a visão. Aí você perde Yuri e perde, mesmo que perca o Bidon, que hoje não é nem tanto titular absoluto, mas a Europa quer muito. Mas você perde o Yuri, você já cai muito. Então não dá para saber também. Então essas 3 datas, o impeachment, ou a possibilidade forte dele, a volta do Garro e a janela são 3 datas que eu não consigo te responder tão bem. Muito bem, galera. Mais um corte aí para vocês ter as últimas informações do Corinthians. Já quero aqui deixar os créditos na descrição. Pessoal, então falando dessa vitória do Corinthians aí para cima do Inter, jogo bem polêmico, mas o importante foi a vitória do Corinthians, né? O Corinthians que teve que fazer 6 gols para valer 4, né? Mas o importante foi a vitória e o Corinthians está na 8ª colocação agora e já se prepara então para esse jogo de amanhã, onde enfrenta o América de Cali pela Sul-Americana, né? Jogo importante e o Corinthians precisa vencer. Jogo fora promete ser um jogo difícil e o Corinthians precisa vencer se quiser continuar na competição, né? Então, Dorival dá pista sobre os titulares do Corinthians contra o América de Cali. Depende muito. O técnico já está pensando na Conmebol Sul-Americana. Então, Dorival Júnior venceu o seu 2º jogo à frente do Corinthians
contra o Internacional por 4-2, duelo disputado pelo Campeonato Brasileiro pela 7ª rodada. Após o triunfo, o técnico ex-seleção brasileira e Flamengo concedeu entrevista e deu pistas sobre como pretende escalar a equipe corintiana contra o América de Cali na Colômbia. Depende muito da representação do nosso grupo, espero que muitos deles estejam plenamente recuperados, já que não tivemos a viagem. Não tivemos nada nesse sentido que pudesse causar um desequilíbrio um pouco maior, explicou. O treinador disse que a recuperação é parte fundamental para a equipe que será escalada para o duelo da Sul-Americana. Além disso, apontou que será um jogo complicado no Olímpico Pascoal Guerreiro. Espero que alcancemos uma recuperação importante porque será um jogo muito complicado, um adversário que exige muito, concluiu em divulgação ao perfil do time do Povo. O Corinthians também terá ausências importantes para esse jogo, como Rodrigo Garro, Gustavo Henrique para o confronto. Entretanto, a tendência é que o comandante do Timão trace um plano para seguir vivo na competição. Então o Corinthians tem que ir com tudo, né, em busca da vitória. Aí vai ser um jogo muito difícil, mas o Corinthians, né, tem um time excelente agora com um novo treinador que deu uma outra cara pro Corinthians, né, do que vinha jogando aí. Deixou o time muito mais competitivo, até deu para ver nesse jogo contra o Inter, né? O Corinthians conseguiu fazer 6 gols num time aí que é candidato ao título desse ano. Então o Corinthians vai com tudo em busca da vitória. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu placar também para esse jogo de amanhã aqui nos comentários. E eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Timão aqui para vocês.